Então, vamos lá. A próxima palavra. Empoderamento. Empoderamento feminino. Então, deixa eu explicar. Empoderamento feminino é a consciência coletiva expressada por ações para fortalecer as mulheres e desenvolver a equidade ou igualdade de gênero. Nós vamos ler Juízes, deixa eu achar aqui, que eu deixei aqui para ficar mais fácil. Juízes, capítulo 4, versículos do 4 ao 9. Juízes, capítulo 4, versículos do 4 ao 9. A gente escuta falar muito sobre essa palavra, empoderamento, né? E aqui está dizendo que o empoderamento feminino, eu vou repetir, é a consciência coletiva expressada por ações para fortalecer as mulheres e desenvolver igualdade de gênero. Então, o empoderamento feminino, que a gente tanto escuta, né, falar, ele busca a igualdade de gênero. Homem e mulher terem direitos iguais, reconhecimentos iguais, salários iguais. Entenderam? Acho que vocês entenderam que vocês são meninas inteligentes, mulheres inteligentes. Bom, aqui em Juízes, capítulo 4, versículos do 4 ao 9, fala sobre Débora. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Juízes 4, do 4 ao 9, diz assim: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon e de Cisera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: Certamente irei contigo. Eu vou ler o 9 até aí, tá? Só nessa primeira parte, 9. Que fala, e disse ela: Certamente irei contigo. Então, aqui nós vamos ver Débora. Débora era uma mulher simples. Ela era uma mulher simples. Provavelmente fosse até uma dona de casa. Porém, ela foi escolhida pelo povo para ser uma juíza, para se tornar juíza. E aqui a gente viu que a Débora era uma mulher tão simples que ela atendia embaixo de uma palmeira. Olha só que coisa interessante, né? Ela atendia debaixo de uma palmeira. Débora foi a única mulher nas Escrituras a exercer um cargo político, sendo escolhida diretamente por seu povo. E o que será, né? Eu fiquei pensando comigo, o que será que chamou a atenção do povo para Débora? O que será? O que será que fez com que o povo escolhesse uma mulher simples para ser uma juíza? Eu penso que provavelmente a postura de Débora. Débora provavelmente era uma mulher confiável. Era uma mulher correta, uma mulher justa, uma mulher ética, porque para ser uma juíza, para resolver questões, você tem que ter essas características, né? Então, eu penso que Débora era essa mulher, uma mulher justa, confiável, ética, nas suas decisões, nos seus aconselhamentos, na sua forma de falar, certo? Então, essa era Débora. Veja, dentro daquele cargo tão importante que Débora tinha ali como juíza, frente à nação de Israel, Deus usou Débora para a sua glória. Para a sua glória. Débora, uma mulher juíza,
ela não estava satisfeita com a situação do seu povo, então ela mandou chamar Baraque, um líder do exército. Ela mandou chamar a Baraque. E então ela animou, ela incentivou Baraque a ir batalhar, a reunir uma quantidade de homens de Israel, da tribo do norte de Israel, para ir lutar contra o rei Jabim e o chefe do seu exército, o chefe Sisera. Pois bem, Débora, ela, nesse empoderamento da Débora, né, vamos dizer assim, ela não se preocupou em seu destaque. Ela não se preocupou em seu destaque. Gente, a gente tem que parar muito para analisar isso. Às vezes, nós queremos os holofotes, a atenção só para a gente, né? Débora, ela não se preocupou com isso. Ela usou o seu cargo e sua função ali, tão importante, para trazer libertação para o seu povo. Deus usou Débora. E Débora, então, mandou chamar a Baraque. E ela deu honra a Baraque. Colocou Baraque como líder. E Baraque também, ele reconheceu a importância de Débora, né? Porque aqui ele disse: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo. Olha que coisa. Débora, ela assumiu uma responsabilidade. Ela não fugiu das suas responsabilidades. Então, quanto líder, o que é que eu aprendo aqui com Débora? Eu aprendo que toda função, cargo ou posição social que eu exerça deve ser para glorificar a Deus. Então, se você tem uma posição lá no seu trabalho, de destaque, ou na igreja onde você congrega, ou na escola, na faculdade, essa posição sua deve ser para glorificar a Deus. Deve ser usada para glorificar a Deus e não para a glória sua. Lembre-se que você não é serva do Senhor apenas quando você está na igreja. Você continua sendo serva do Senhor no trabalho, na escola, na faculdade, em casa. Porque nós também somos líderes em nossa casa. Nós somos líderes. E esse cargo de líder na nossa casa, como pai ou como mãe, nós temos que assumir a nossa responsabilidade e sabemos que aquela nossa função de pai e mãe é para honrar e glorificar o nosso Deus. E não importa se você é simplesmente mulher, uma dona de casa. Não me importa. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios 4, 7 diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, às vezes você fala: irmã Sara, mas eu não sei falar em público, eu não sei dar aula para as crianças. Eu estou falando aqui em situações relacionadas à igreja, certo? Às vezes você se acha tão simples, que você acha que não consegue. Consegue sim, amada. Você consegue. Eu também não conseguia falar em público, eu também não conseguia dar aula para as crianças. Eu, na minha adolescência, eu era retraída, eu era tímida. Faça aquilo que você sabe que é o seu dom, mas faça. Glorifique a Deus com a sua vida, com seus dons, com seus talentos. Ok? Tem mais uma coisa aqui também que eu aprendo com a Débora. Eu aprendo aqui com a Débora que o melhor líder é aquele que deseja dividir o sucesso do seu trabalho com toda a sua equipe. Ele cria oportunidade para outros. Quando a gente fala de trabalho em equipe, tem que ser em equipe. Não é um só fazendo, os outros olhando. Ou você só querendo fazer porque você acha que a outra pessoa não consegue fazer. Não pense assim. Porque o líder, de fato,
Ele faz com que outras pessoas que estão ao seu redor, que de repente sejam tímidas, não tenham tanta desenvoltura, ele faz com que aquelas pessoas que estão ao seu redor se desenvolvam. Ele delega funções para que aquelas pessoas se desenvolvam, cresçam junto. Essa é uma liderança abençoada, porque ela é abençoadora. Então, você que é líder aí na sua igreja, ou líder no seu trabalho, na sua escola, delegue funções. Não fique achando, eu não vou delegar não, porque eu acho que fulano não dá conta, eu acho que ela não vai saber fazer. Ué, você é insubstituível? Não pode, né? Não dá para ser assim. Lembre-se que você está com uma equipe. Confie, então, na sua equipe, ok? E ainda aprendo que os interesses do meu pai deve estar em primeiro lugar. Deve estar acima dos meus interesses. Os interesses de papai devem ser prioridade na minha vida. Deve estar acima dos meus interesses, amadas. Deve estar acima dos seus interesses. Entende? Então, Débora, ela estava numa posição importante e ela usou a sua posição importante, lógico, Deus a usou e ela se dispôs. Porque muitas vezes Deus quer usar, mas não há disposição. Então, Débora, ela se dispôs a fazer primeiro, realizar os interesses do Pai, os interesses de Deus.